Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 57, meu Deus, Mike, tô cheia de pelo de cachorro, gente, perdão aí, mas quem tem cachorro me entende. O tema de hoje é Jesus e paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, Jesus. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa, a paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso divino mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo, os necessitados e doentes recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte aureolado de paz sublime para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda assim o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres, a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão. Bom, gente, a paz que o Cristo tanto desejou para nós não é aquela paz de sentar na rede e curtir as férias, ir para uma ilha deserta e ficar sozinho. Não é aquela paz do tipo, não quero ficar com as pessoas, não quero conviver, eu não quero nem saber do problema dos outros. A paz não é essa. Todos os lugares por onde Cristo passou, ele causou. Cristo é o cara. Ele causou. Ele tirou as pessoas daquele comodismo, de aceitar tudo em nome de uma justiça humana. É justo cobrar imposto? Não é. Mas se eu lutar contra isso, eu vou causar, eu vou ter problemas, então eu pago, Então, as pessoas, mesmo que não aceitando determinadas desordens, porque não eram ordens, eram desordens, sociais, elas se acomodavam naquilo, elas eram covardes, e Jesus veio e falou, não é isso, a paz não é você aceitar tudo, não é você baixar a cabeça, virar as costas, não, a paz também está ligada a você erguer a sua moral. Eu sempre disse isso enquanto professora, eu nunca tive, eu via assim, supervisor chegar na escola, e as professoras às vezes estavam no pátio conversando, fazendo uma horinha ali, coisa que não é certo, mas faziam, ficavam de conversinha antes de entrar na sala, e as crianças já estavam na sala, ou então durante a aula elas saíam, conversavam entre portas, e quando chegava o supervisor na escola, cada uma corria, para sua sala, botava seu aventalzinho, ficava em pé, porque tem aquelas que ficavam sentadas no celular o dia inteiro, enquanto a criança se matava com lição na lousa. Cansei de ver isso. Mas quando chegava o supervisor, não, ficava em pé, andava no meio das carteiras, mostrando serviço. Eu nunca fiz isso. Se eu tivesse no pátio conversando com alguém, porque eu não sou santo, eu também conversava, eu também saía eu já cheguei a sair da sala de aula para pintar a escola, para vocês terem uma ideia. Eu sou meia doida, Eu deixava a lição, meus alunos sempre disciplinados, eu sempre disciplinei minhas crianças. Eu colocava minhas crianças para fazer a lição ali, aquela turma que andava sozinha, que tem aquelas turmas que são mais adiantadas e tal. Então, quando eu tinha uma turma assim, eu aproveitava para fazer outras coisas da escola, no meu horário de aula. Então, eu dava lição lá, 5 minutos eu estava na sala de aula dando uma olhada neles, corria lá e pintava uma parede, Teve um ano que eu fiz isso, pintei a escola inteira. Comprei tinta, comprei massa corrida, comprei pincel e tal, eu queria deixar a escola bonita. A diretora não fazia nada, e infelizmente você conversava com ela, não tem condições, falei, então tá, então vai sair do meu salário. Aí eu comprei o material tudo e danei a pintar a escola. Eu tinha um aluno incluso nessa época, Lucas, vem com a professora. Então era o único que eu tinha maior preocupação, porque às vezes ele era meio violento,
tirava ele da sala, vinha junto comigo para poder pintar a escola, enquanto os outros ralando na lição. Chegava o supervisor, o diretor falava, corre para sua sala, não fica aí. Eu falei, não vou correr não, eu não estou fazendo nada demais. Eu estou no meu horário de aula, eu estou trabalhando com as minhas crianças, eu estou trabalhando em prol da escola, eu não estou fazendo nada demais. Se eu estivesse achando que era algo injusto, que era algo errado, aí eu precisava correr. Mas eu não corria de supervisor. Acontecesse o que fosse, eu estava sempre ali. Por quê? Porque eu tinha uma moral. Eu sabia o que eu estava fazendo. Né? Eu não estava deixando o aluno sozinho, desculpa, correndo algum risco de aluno bater em aluno. Não, eram turmas que nessa época eu tinha que se abraçavam, que se respeitavam, que um ajudava o outro. Eles, para vocês terem uma ideia, meus alunos sempre trabalharam em 2 grupos em sala de aula. Eu fazia 2 grupões. Ao passo que tem professor que está fazendo dupla ainda, né? É um começo. Eu comecei assim, mas eu fazia 2 grupões. Então eram alunos que realmente se entrosavam entre eles, um ajudava o outro nas suas dificuldades. Eu não tinha o que me preocupar ali. Então a única coisa que eu tinha que fazer era lançar desafio para eles e deixar eles quebrando a cabeça. Enquanto eles andavam ali, eu corria nas paredes. Pintei uma escola toda sozinha. Eu pedi ajuda mais para os funcionários da parte assim, quando era muito alta, né? Mas nunca tive medo de receber um supervisor na minha sala de aula. Nunca tive aquela coisa de... Parecia um formigueiro, quando você pisa no formigueiro, que as formigas saem tudo correndo, oriçada. Eu via isso em escola. Todas as escolas que eu passei aconteceu isso. De professor sair correndo para a sala de aula. Eu não. Aonde eu estava, eu ficava. Eu cumprimentava com respeito. Quer ir lá na minha sala? Pode ir. Vai lá dar uma olhada, né? Então eu nunca tive essa preocupação. E Jesus, ele era bem assim. O que ele fazia, ele não tinha preocupação com o que ele estava fazendo. Porque ele sabia que estava fazendo o que era certo. Então, não estou sendo bem-vindo aqui, eu vou para ali. Não tem problema. Aqui não está dando certo de eu fazer? Então eu vou para outro lugar onde dá certo, né? O exemplo do mestre arrastava multidões. Ele não precisava falar. Patrícia fala pelas tampas. Eu na sala de aula eu falo no começo. Depois que eu coloco a regra, chega. Eu não tenho que falar mais nada. Só de olhar para o aluno ele já sabe se está certo ou se está errado. Porque a gente vai adquirindo o quê? Uma moral. Eu acho assim, todos os alunos que passaram por mim, se você perguntar para eles como que era a professora Patrícia, nossa, era brava, mas ela dava amor, dava carinho, as aulas dela eram dinâmicas, tinha palestra, a gente saía, a gente fazia isso, isso. Mas a professora é dura, a danada era brava, né? E Jesus não é que ele era bravo, ele era bem humorado, inclusive. Tem relatos que diz que Jesus sentava com seus discípulos para contar piada. Tinha os momentos ali de ser humano, de contar coisas aleatórias, né? De ir para festas e rir junto com as pessoas. Jesus não era aquela pedra, né? Que todo mundo fala, nossa, seriedade ali. Não, ele tinha bom humor, né? E a gente também tem, mas isso não tira da gente a nossa moral. A gente tem que tomar cuidado muito com isso, né? Quando a gente trabalha em favor do próximo, tendo moral, né? Tendo condições, embasamento, tudo que eu fazia tinha um porquê, eu tinha um objetivo. Se alguém chegasse na minha sala e falar, por que a criança está aprendendo sobre, que nem eu levei a turminha para a rota, né? O que a molecada foi fazer lá na rota, professor? O que tem a ver com a sala de alfabetização? Tem tudo a ver. Lá dentro do quartel tem história pra caramba pra gente poder contar, tem a parte geográfica, né, a localização e tudo mais do quartel. A gente tem ali a parte de produção de texto, que eu pedia relatos das crianças na visita. Então eu pedia para a criançada, que nem teve uma vez que a gente fez homenagem para uma policial, então a criançada teve que inventar, né, produzir um texto para poder homenagear aquela policial. Eu inventava música, né, cantos, que a criançada tinha que apresentar para os policiais, então era uma interação. Nisso daí a criança vai desenvolvendo a alfabetização, vai desenvolvendo a vontade de escrever, de ler, de falar, de se colocar, né? Os policiais, a disciplina, a organização de um quartel ajudava demais isso na construção do caráter, da personalidade de uma criança. Então quando você tem assim o foco, você tem um objetivo, como Jesus tinha, de chegar aqui e exemplificar o amor, não tem que temer. A pessoa fica em paz. Ela sabe o que ela está fazendo. Ninguém vai tirar ela da paz dela. Pode vir pedrada, pode vir, como aconteceu com Jesus, ser até crucificado, ser morto, mas ele está na paz. Ele sabe que ele está fazendo o melhor dele, né? E nós precisamos entender essa paz, que não é ficar sozinho. Às vezes é ficar no tumulto, ficar na muvuca mesmo,
mas se sentir em paz, por quê? Porque você está com um dever cumprido. O dever cumprido, ele dá paz e consciência, você dorme bem, você acorda bem, você fica feliz. Então, essa paz, Jesus deu para nós. Ele mostrou para a gente que se a gente tiver o nosso dever cumprido, como ele cumpriu dele, que na verdade ele veio sem necessidade. Tocar para nós, Jesus é o cara, né? Depois que passou por todos os graus, como nós estamos passando, ele está lá no grau evoluído, ele se prontificou a vir, né, e falar, peraí, vamos lá dar uma puxada nesse povo que ele está devagar. Então Jesus veio para puxar a gente, para elevar. Ele não veio aqui para, um homem que sofreu, não é para ser lembrado dessa forma, é para ser lembrado do porquê que ele sofreu. Ele veio ensinar amor. Mesmo diante dos seus algozes, mesmo diante dos seus inimigos, pessoas que faziam de tudo para prejudicar ele, ele se manteve na moral, ele se manteve no objetivo e ele foi adiante na paz, na certeza, na fé de que tudo aquilo ali serviria para alguma coisa, para elevar uma população, elevar esses espíritos que estavam totalmente atrasados. E cá para nós estamos atrasados até hoje, né? Quem é que consegue seguir Jesus? Um cara pisa no teu pé e você olha para ele e fala, não foi nada. Lá dentro você tá tinindo, então você ainda não melhorou, né? Então quando nós temos, você quer ter paz? Não vai para lugar nenhum ficar isolado, não. É bom de vez em quando curtir um descanso, tal. Eu escutei isso na palestra do De Luca, segunda-feira. Segunda-feira, no dia 16, o De Luca falou isso na palestra dele. É bom de vez em quando ficar sozinho. É lógico que é. Né, descansar, uma rede, uma água de coco, lógico, maravilha, a gente precisa disso, porque nós somos seres humanos ainda, né? Nós somos ainda encarnados, nós somos ainda atrasados, porque o espírito de luz mesmo não quer água de coco e sobrar água fresca, não. Ele quer trabalhar. Olha que diferença de pensamento. O evoluído, ele quer trabalhar, ele pede para trabalhar. Jesus pediu para trabalhar, Jesus pediu para vir à Terra para passar por tudo aquilo. Já estava tudo escrito, olha, você vai passar por isso, isso, e você aceita? Aceito. Porque ele tinha uma moral grande. Aí ele falou, não, eu faço. Quando eu fui lá e assinei, né, a documentação, professora Patrícia, você de agora em diante, você se compromete com a educação, eu prometo. E eu cumpri dia a dia. Falhei muito. Jesus não falhou, porque ele é perfeito. Mas a Patrícia não é perfeita. Então a Patrícia falhou pra caramba. Mas aquilo que eu prometi lá, em 1991, quando eu assinei meu certificado, em 1990, quando eu assinei o primeiro certificado que foi de magistério, eu assinei meu primeiro certificado em 89, depois quando foi em 91 eu assinei o segundo e assim por diante. Então toda vez que eu assinei um certificado lá, professora, a senhora, sim, eu vou fazer o melhor que eu posso. E tudo aquilo que eu me prontifiquei a fazer foi pelas crianças. Eu jamais olhei supervisão. Eu respeito, lógico, cada qual no seu campo, mas eu nunca me preocupei com supervisão, com secretaria de educação, diretoria de ensino, diretor, nunca me preocupei. A minha preocupação era com eu e aquele papel ali. Eu assinei que eu tenho que dar aula, eu assinei que eu tenho que fazer, custe o que custar. Vai vir pedrada de pai, vai vir pedrada de aluno, vai vir pedrada da secretaria, vai vir pedrada de tudo que é lugar. Mas eu vou suportar. E vou passar por tudo isso e vou dar conta do meu recado. E quando um aluno manda para mim um vídeo, como eu vi ontem à noite, uma aluna minha mandar o vídeo e falar, aqui, professor, eu tô aprendendo a ser bombeira, né? É bombeira civil, mas tá aprendendo. Eu olhei lá os vídeos engraçados que ela mandou, eu falei, olha, pelo amor de Deus, eu tô ficando ruim, eu preciso de gente que cuide de verdade, então trata de fazer esse curso direito. Ela falou, não, eu mandei só as piadinhas pra senhora, mas a gente tá fazendo um curso sério. E essa aluna vira para mim e fala, eu estou fazendo um curso desse, porque a senhora me levou no corpo de bombeiros e lá eu aprendi que essa profissão é a que eu quero. Então isso não tem dinheiro no mundo que pague. Aí tudo que eu passei de ruim cai por terra. E a paz se instala. Fala, não, eu fiz a minha parte. Eu mostrei o caminho para aquela criatura, né? Então quando você vê um aluno falando, professor, eu vou prestar concurso da OAB, estou me formando, vou ser um advogado. E essa criatura podia ser um cara largado, um cara drogado, e não foi para esse caminho, porque foi orientado para ir para outro caminho, e que essa orientação, eu tenho culpa no cartório, eu fico muito feliz, porque a minha paz está ali.
no resultado do meu trabalho. É essa a paz que eu busco. Né? Quando eu vejo meu filho quebrando a cabeça lá, orgulhoso pra caramba, né? Eu sempre coloco aqui a situação do meu filho porque eu gosto de colocar isso como exemplo. Não é me queixando, não. Né? Eu, como mãe praticamente solteira, que eu perdi meu marido quando o meu filho tinha 8 anos de idade, então praticamente eu criei ele sozinha. E trabalhando fora e cuidando das crianças lá fora e cuidando do meu filho aqui dentro. E tendo pai, mãe, periquito, papagaio, tudo para cuidar, né? Então, eu criei o meu filho para ser autossuficiente, para conseguir as coisas pelo trabalho próprio, pelo esforço próprio. E hoje eu falo para ele assim, você quer que eu te mando aí um fogão? Quer que eu te mando alguma coisa? Te ajudo em alguma coisa? Não, mãe, pega seu dinheiro e gasta com você. Aquele orgulho todo, às vezes me fere, mas ao mesmo tempo eu falo, Senhor, obrigado, porque ele tá quebrando a cara sozinho lá, mas eu tô criando um homem, né? Esse cara que tá lá quebrando a cara, a gente quer ajudar, mas na verdade talvez ele necessite desse momento assim, de autossuficiência, de poder fazer as coisas sozinho e ter o gosto de falar, eu comprei isso com o meu dinheiro, eu demorei, mas eu conquistei isso com o meu esforço. Então, eu tenho a missão cumprida nesse sentido. Eu falo, não, eu criei um cara independente. Ele não vai precisar de ninguém. Esse daí vai que vai. Né? Não vai ser o que a gente esperava que fosse, não tá dando certo em algumas coisas, mas em outras eu não criei um bandido, não criei um marginal, um drogado, um viciado. Então deu certo. Então eu posso dormir tranquila com paz. Né? A nossa paz, né, está ligada diretamente às nossas missões bem cumpridas. É isso que Jesus nos mostra. Quando a gente quer sentir paz, veja se você está cumprindo a sua missão direitinho. Se não tiver, opa, retoma e vai lá cumprir. Porque se você não cumprir a tua missão, ela vai vir de uma forma ainda pior. Desculpa, mas eu sou obrigada a falar, né? Então, ele dá, Deus dá pra gente as missões, os nossos resgates em prestações, tipo Casas Bahia, sabe? Você tá pagando a prestação. Mas se você não paga direitinho, não vem juros. É assim que funciona. Então, o nosso desenvolvimento moral, ele exige muito isso, a nossa força de vontade. Se a gente não vai de acordo ali com as prestações, atrasou, vai vir mais. E se você não aguenta 1, 2, então é pior ainda, não é verdade? Então, vamos olhar aí para que nós estamos sendo chamados, né? Cumprir devidamente as nossas funções, né? Nós temos várias, nós exercemos vários papéis, né? Eu fui professora, filha, irmã, mãe, eu fui amiga, eu tenho tanto papel para cumprir, né? Eu tenho certeza que vocês também têm. Então procure os papéis que vocês têm a cumprir e vai dando um pouquinho para cada um. Não reclama não, porque se reclama aí vem os juros e aí o caldo engrossa, né, gente? Vamos cumprir as nossas missões para ter paz. Foi isso que Jesus fez. É isso que ele nos ensinou. Jesus é símbolo de paz, porque ele tinha fé, ele tinha certeza de tudo que ele estava fazendo era para o melhor. Quando você tem certeza que aquilo que você está fazendo é para o melhor, você tem paz. Ninguém te tira essa paz. Ninguém. Pode o mundo cair que ninguém te tira a paz. Então, tenha certeza daquilo que você está fazendo. Tenha um objetivo claro. E siga teu coração nesse sentido. O que eu estou fazendo, eu acho que é pro bem. Então, eu vou fazer. Olha bem a situação em sua volta. Observa. Tem um bombeiro amigo meu, o Cornazani, que ele falava, não olhe a situação de perto. Olha a situação de longe. Foca ela de longe. Olha tudo que tem em volta. E aí você vai saber como lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Se você focar numa coisa só e pertinho dela, você não consegue resolver. Porque é como se você entrasse numa lama e ficasse ali afundado com o problema. Então olha fora, aí você vai ver como que você vai jogar uma corda ali para salvar alguém naquela lama, né? Todos os propósitos que a gente tem que estar olhando de longe. Foca de longe, sai um pouquinho. Eu falei isso ontem, né? Sai um pouquinho de cena, se afasta, analisa bem, cria estratégias, tem objetivos claros e vai lá. Vai lá que vai dar certo. A gente vai conseguir chegar nesse momento de ter paz.